Domingo, dia 22 de junho de 2025. Um mini vlog no último dia de Bienal. Muitas maneiras. Experimentar, se divertir. Comer para ser, para viver, para ter esperança. Diversos e juntos, todos na mesma página. Na Bienal, no Rio, capital mundial do livro. Bom dia a todos! Perfeito! Galera tá um pouquinho animada, né? Viu isso? Gente, eu adorei, tá? Meninas, levantem, por favor, priminhas. Pode falar. Não, veio todo mundo! Listas no quadrinhos, a gente começou com os livros do Mike. E seria um baita sonho, imagina? Quem gostaria de ir no parque de As Aventuras de Mike? Parece que gostariam. Mike no mercado. Quem sabe um dia uma collab de Mônica com o Mike, né? É, seria legal. Isso é... Oi gente, eu sou o Nicolas, mas pode me chamar de Nick. Bom, como vocês viram aí nesse início de vídeo, eu fiz um mini vlog no dia que eu fui na Bienal, que foi no dia 22 de junho, que foi no último dia de Bienal. E aí eu mostrei pra vocês, né, um pouquinho de como foi essa manhã do início desse dia que eu fui na Bienal. Lá na Bienal tem várias coisas, tem vários pavilhões. São 3 pavilhões, são o pavilhão 2, pavilhão 3 e o pavilhão 4. E vocês me perguntam, por que eu escolhi o dia 22 para ser o dia que eu fui na Bienal, né? Porque, se eu não me engano, foi mais de 10 dias de Bienal. Mas aí eu escolhi o último dia. E eu escolhi o último dia porque nesse último dia de Bienal, que foi no dia 22, eu encontrei o Deara e a Manu. E o Deara e a Manu, se você não conhece, eles são um casal de youtubers. Eu assistia muito eles, principalmente quando eu era pequena, eu assistia muito eles, gostava muito de assistir. Então, quando eu fiquei sabendo que eles iam no dia 22, eu falei assim, não, eu preciso ir na Bienal no dia 22. Então, eu pedi pro meu pai, ele comprou ingresso pra mim, pra minha mãe e pro meu pai. O dia 22 foi um dia especial de Bienal, principalmente por isso, por eu ter encontrado os youtubers que fizeram parte da minha infância, porque eu assistia muito eles, vocês não têm noção. E aí, eles foram lá bater um papo com a Carolina Sanches sobre o livro deles, que é o livro As Aventuras de Mike, que é um livro estilo Diário de um Banana. Eles falaram lá sobre o livro que eles fizeram, a série, né? Aí eles falaram sobre a carreira deles, como eles começaram no YouTube, eles falaram sobre motivação que eles dão para quem tá querendo ser youtuber, eles falaram também que quem quer ser youtuber não pode desistir fácil, porque você tem que perseverar ali. Você não pode esperar que o seu primeiro vídeo do YouTube bombe, né? Que você ganhe muitos inscritos ali em um vídeo só. Não. Vai ter muitas vezes que a gente vai produzir um vídeo, vai dar trabalho para editar, para criar, mas o importante é a gente continuar, porque ele falou que ele bombou no YouTube, ganhou muitos inscritos depois de 4 anos. Então, só depois de 4 anos de YouTube fazendo vídeo ali, ele conseguiu, né, bombar no YouTube, ganhar muitos inscritos.
Aí eu vou colocar a foto deles aqui, vai estar aparecendo em algum lugar da tela a foto deles. E agora falando sobre a importância da leitura. A leitura é muito importante para a vida de alguém, por quê? Porque a leitura, ela gera conhecimento, ela gera vocabulário, é muito importante. Porque uma pessoa que não lê, ela não vai ter conhecimento sobre determinados temas. Em uma conversa, ela não vai conseguir se expressar bem por causa disso, porque ela não tem um vocabulário ali, ou porque ela não desenvolveu um conhecimento sobre determinados temas. E a pessoa que não lê, ela fica alienada mesmo. Então a leitura é importante para isso. Ela é importante por isso, porque ela gera conhecimento para a vida de quem está lendo. Então por isso que é muito importante você ler. Às vezes você lendo alguma coisa ali, que você leia uma palavra que você não sabe o significado, você vai pesquisar aquela palavra vai começar a fazer parte do seu vocabulário. A leitura é extremamente importante por isso. E falando como a leitura pode transformar a vida do ser humano, e aí você pergunta, mas como que a leitura pode transformar? Bom, vou dar um exemplo aqui. Alguém está numa entrevista de emprego, e aí a pessoa que está fazendo a entrevista faz uma pergunta. Se ele vê que você não soube responder bem, que você não soube desenvolver ali a resposta, que você não soube desenvolver uma resposta boa para o que ele perguntou, você pode acabar não passando nessa entrevista. Então, a leitura ela vai te ajudar nisso, porque muitas vezes você lendo um livro, você vai reter o conhecimento para você usar também nesses momentos assim, que vai decidir ali, vai te gerar um emprego, que vai te gerar um trabalho. A leitura transforma também nesse sentido. Ela transforma também em vários outros aspectos, né? Vários outros sentidos. Mas um exemplo que eu queria dar para vocês é esse, da entrevista de emprego. E uma curiosidade. Você sabia que o Rio de Janeiro ganhou o prêmio da capital com mais leitores? Eu observo isso, porque eu moro no Rio de Janeiro, então eu vejo muitas pessoas lendo em todos os lugares, escolas, recepção, no ônibus, em todo lugar tem pessoas lendo. Então eu entendo o Rio de Janeiro ter ganhado esse prêmio, porque realmente a gente que mora no Rio de Janeiro, a gente vê as pessoas lendo em tudo quanto é canto, todos os lugares as pessoas estão lendo algum livro. Então assim, já que eu tô falando sobre livros, então já que eu tô nesse assunto, eu queria indicar para vocês 3 livros que eu acho que todo cristão deve ler. Esses livros que eu tô falando são esses aqui. Todos esses livros aqui são do C.S. Lewis. Esse daqui, Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre o cristianismo. Ele fala sobre o certo e o errado. Ele fala sobre no que os cristãos acreditam. Ele fala sobre a conduta cristã. E ele fala da personalidade e os primeiros traços da doutrina na Trindade. Então tudo aqui que ele fala sobre pessoas boas, novas criaturas, e aí ele vai falando também sobre como o mundo foi criado, e ele vai, eliminando teorias, sabe? Tipo o Big Bang. Aí ele fala sobre o Big Bang, só que aí ele pega os fatos, pega todas as informações, deixam que essa teoria não seja uma teoria que não faz sentido, porque como que tudo isso veio do acaso? Como que você é criado do acaso? É muita coincidência. A pessoa que acredita no Big Bang, ela tem que se esforçar muito para acreditar que tudo isso foi criado, você foi criado, eu fui criado pelo acaso. Então ele vai falando sobre isso, ele vai falando da época que ele era ateu, porque ele era ateu, só que ele virou cristão e escreveu mais de 30 livros, se eu não me engano, cristãos. Indico muito esse livro para todos os cristãos. Esse daqui é o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Nesse livro ele fala sobre
a visão do diabo sobre as pessoas. Ele vai escrever cartas para o seu sobrinho, que é o seu aprendiz. É um retrato sático da vida humana. É bem engraçado e ao mesmo tempo muito real pelo que a gente vive, né? Sobre setas, né, que o diabo coloca na nossa cabeça pra gente fazer. Então esse livro também eu indico muito aqui para todos os cristãos. E esse livro também é do C.S. Lewis. Todos os livros aqui que eu tô falando é do C.S. Lewis. Esse daqui é o livro Abolição do Homem, que eu também indico para vocês. Esse livro aqui, ele fala sobre essa tentativa de colocar tudo relativo na nossa vida contemporânea. Então, sabe essa visão que o mundo tenta colocar na gente? De que tudo é muito relativo. Ele fala sobre isso e ele fala o perigo disso, das pessoas acreditarem nesse relativismo. Ele é um escritor bem antigo, mas ele sabia que a gente ia passar por um momento que a gente ia viver todas essas teorias relativistas. Ele expõe as consequências das faltas de princípios, né? Como altruísmo, caridade e amor. Também indico esse livro aqui para vocês. Mas, gente, o principal de todos, o que eu indico principalmente aqui para todos vocês, para todo cristão, né, é a Bíblia. Porque como um cristão, ele fala que é cristão, mas não é a Bíblia. Então, o livro que eu mais indico aqui para vocês, que é o principal, é a Bíblia. Inclusive, eu tô no desafio de ler todos os dias a Bíblia e tá sendo muito bom pra mim, porque sabe aquela sensação de vazio? Então, quando a gente lê a Bíblia, essa sensação some. Então é muito bom também ler a Bíblia, saber as histórias da Bíblia. Eu te dou esse desafio também. E agora, gente, eu só queria finalizar esse vídeo falando sobre o que eu achei da Bienal. Bom, a Bienal não tem como negar, é um evento que é muito lotado. Então, o que eu recomendaria para quem vai na Bienal? Eu recomendaria que você usasse roupas confortáveis, porque geralmente você anda muito, você tem que andar muito. Lá tem bebedouro, então se você quiser ali encher a sua garrafinha, tem como. Então leve uma garrafinha de água. Eu achei muito cheio, as editoras estavam muito lotadas, você não conseguia ver ali direito os livros, sabe? Você não conseguia olhar com calma os livros. Tudo é muita fila. Tem umas filas que são maiores que outras, né? No geral, olhando no geral, eu gostei do evento, eu consegui pegar vários marca-páginas. Inclusive, eu peguei 15 marca-páginas na Bienal. Então, assim, eu acho que valeu a pena também por isso, né? Pelas fotos, pelos vídeos, pelos marca-páginas, né? Que eu consegui, pela conversa, né? O bate-papo que eu assisti do Diário Manuque. Valeu a pena. Bienal vale a pena sim. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe, um mini vlog, né, do meu dia na Bienal. Falei aqui sobre a importância, né, de ler, falei sobre como a leitura transforma a vida, falei sobre os livros que eu indico para todo cristão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo. Tchau!